Porque não foi Deus que destruiu a terra, foram os anjos e os seus comparsas, seres humanos. O que Deus fez foi, eu preciso limpar isso aqui e começar um mundo novo. Mas aí você começa um mundo novo, mas o ser humano é ser humano. Porque a gente tem que lembrar que quando a Bíblia fala dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, em primeiro lugar ela está falando de uma origem espiritual e apontando para uma direção. Por exemplo, no capítulo 10 é que ele vai dar esses detalhes. No capítulo 10 você tem os filhos de Sem, que seriam os povos semitas, os quais deram origem aos judeus. Indicando aí que Sem, de repente, era aquele homem que ele carregava em si uma devoção a Deus. Não quer dizer que ele era devoto, mas foi aquele homem que entre os seus irmãos mais mostrava isso em evidência. Então não tem nada a ver com Sem deu origem aos brancos. Isso é uma leitura pervertida da religião. A gente não sabe qual era a cor do Sem, do Cã e do Jafé. Nós sabemos que o Sem deu origem aos povos semitas, assírios, parte da Babilônia, Israel, etc. Só que as coisas não eram tão uniformezinhas assim, porque a Babilônia você tem nelas conteúdos semitas e conteúdos cananeus. Né? O Jafé, de onde vem o Magog, que é o ancestral dos mongoloides, aqueles povos mongoloides, dos olhos puxadinhos, bochechudinhos, baixinhos, né? Japoneses, chineses, né? Siberianos. Aí diz o texto bíblico que deu origem a esses povos todos, que na verdade são os povos indo-europeus, o povo mais moreninho. Aqui vai incluir os europeus, os indianos, os chineses, que de acordo com os melhores estudos antropológicos, eles deram origem aos índios americanos, né? Porque os chineses misturados com os siberianos e os mongoloides, eles atravessaram o Estreito de Bering, que é um negócio lá na ponta da Sibéria. Acho que alguém aqui já deve ter feito antropologia cultural, né? Deve ter estudado sobre isso. Lá na ponta da Sibéria, que vai emendar com a pontinha do Alasca. Eles pegaram aquele Estreito de Bering e saíram descendo a América toda. Aí você tem os astecas nos Estados Unidos, quer dizer, os maias nos Estados Unidos, os astecas na América Central, os incas na América do Sul e os ameríndios brasileiros. Todos com traços mongoloides mais altos, que aí o clima muda, né? E ele vai dizendo assim, olha como é que esses povos foram surgindo, porque a gente parece também muito com os indianos, né, os morenos. Então, ele vai dizendo essas diferenças e vai dizendo assim no capítulo 10, que as ilhas das nações descenderam de Jafé. E Cã, que deu origem aos povos africanos, porque ele teve 4 filhos, né, que é Cush, Mizraim. Vou ver se eu acho o nome deles aqui, está no capítulo 10. Fala que ele teve um primeiro filho chamado Mizraim, que deu origem ao Egito, que era o nome antigo do Egito, por sinal. Depois, ele teve um outro filho chamado Cush, que está no 10, versículo 7. Que em parte seria a Etiópia e em parte seria a Cássia, os povos cassitas lá dos antigos babilônios, né? E deu origem também aos povos como a Caldeia, etc., lá onde foi construída a Torre de Babel por um tal de Nimrod, que era um descendente de Cã. Né? E no versículo 15 vai dizer que o Cã deu origem ao Canaã. Olha só, no 10, versículo 15. Canaã, que era o último filho do Cã, gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, que deu origem aos povos hititas. E aí continua no versículo 16. Aos jebuseus, aos amorreus, aos gigaseus, aos cananeus, blá, 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 um monte de coisa. Aí, olha só, a história está sendo contada para mostrar isso. Não é mostrar uma realidade biológica, ou geológica, ou geográfica. É para mostrar uma realidade espiritual. Qual que é a realidade que o texto está tentando dizer com a história dos 3 filhos de Noé? Que Noé, seus 3 filhos e as suas mulheres foram salvos. Mas o que a gente precisa pensar é que os filhos de Noé cresceram na geração antes de Deus. Os filhos de Noé, eles viram os anjos, os chamados filhos de Deus, possuindo as filhas dos homens. Eles participaram, ouviram, cresceram no meio daqueles rituais macabros. E as coisas entram na gente. Basta você ouvir uma música de funk hoje para você entender como que essa cultura entra na gente.
Você pode ser contra todo o abuso sexual, mas aí de repente houve uma moto lá longe, com um megafonezinho alto, cantando taca, 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 taca. Essa aqui é taca, né? Então você gostando ou não, essa coisa taca no seu cérebro. Agora você imagina o que era isso nos dias dos filhos de Noé. Eles cresceram, porque o texto não está dizendo que foi assim que eles saíram da arca, que o Noé plantou uma vinha. Está dizendo que eles saíram da arca, começaram a povoar a terra. Você tem vários fatores psicológicos aí, que é para isso que a gente precisa atentar. Primeiro, nós não sabemos das coisas desses meninos. Agora, o que a gente pode depreender é que eles tiveram grandes conjuntos de traumas. Você não sabe que é um trauma de ficar dentro de um barco de 150 metros, quer dizer, a arca é mais ou menos do tamanho desse quarteirão, da próxima esquina até a de baixo. 150 metros, que era 300 cômodos, né? 150 dias dentro de um barco de 150 metros. Quando você botava a cabeça para fora, você via aquele tanto de copos boiando de tudo quanto é espécie. Quando você entrava, você tinha duas opções: ou dar comida para animal, ou limpar bosta de animal, né? Ou seja, a arca era a salvação, e a arca não era necessariamente uma coisa cheirosa de você ficar. Você ralava muito. O pessoal fica pensando que o pessoal ficava lá pastando, olhando. Não, eles tinham que... né? E deveria ter muitas ligas de família ali dentro. Sempre tinha o mais pelantrinha, e nós já sabemos quem era. O mais folgado, o mais espertalhão. Tinha os outros que trabalhavam mais. Esse cara assim. Aí aquela coisa, o livramento de Deus também gera conflitos interiores. Então esse é o primeiro trauma. Ficar dentro de uma arca, onde você tinha a opção ou de ficar com aquele sufoco lá dentro de bostas e comidas, sem fim, ou você ia para fora e morria junto com os corpos em putrefação. Estava grandaço. Segundo trauma. Possivelmente eles tinham muitas pessoas queridas que se foram, né? Então eles foram salvos, mas um preço horrível tiveram que pagar, porque faz parte da gente. Terceiro trauma. Eles saem da arca e o mundo para eles é um terror, porque mesmo Deus falando que colocou o terror nos animais acerca deles, o mundo para eles é um terror porque eles vão começar do zero. E aí você não sabe, na verdade, o que é uma família que vai reconstruir a vida. Porque eles estão extremamente longe uns dos outros, por isso que tem muito parentesco, porque era parentesco apenas genéticos. Aí de repente, cada um vai crescer no lugar que pode, né? Cada um vai viver como pode, e isso é de maneira bem longânima. Você vê que o Noé viveu 950 anos, né? 950. Ele viveu um pouco menos do que Adão e o Metusalém. Então essas pessoas, elas viviam muito, mas de repente elas não viviam com a intensidade tecnológica com a qual a gente vive hoje. Isso por si só já muda o nosso código genético. Aí de repente o filho de um nasce pretinho, o filho do outro talvez nasce mais gordinho com o olho puxadinho, o filho do outro nasce mais branquinho. Talvez aí essa ligação com a origem das raças. Pensando apenas no trauma que cada um teve. Basta qualquer um aqui já ter tido a experiência de uma depressão, ou de uma ansiedade, ou de uma frustração amorosa, para saber como que experiências tão pequenas do ponto de vista cósmico mudam o nosso ser. Como que você emagrece de repente, como que você desenvolve doenças, né? Vamos falar do câncer, que é próprio da nossa geração. O câncer é uma mudança no código genético. Você come tanta porcaria que a sua célula do estômago passa a produzir cabelo, o seu fígado passa a produzir arcada dentária, o seu cérebro começa a virar um feto. Só que quem enxerga isso são pessoas que trabalham especificamente com oncologia. Então, se isso acontece com a gente com experiências mais ou menos normais do dia a dia, imagina com experiências cataclísmicas que aqueles homens tiveram, né? De ver a terra só se transformando em água e ficar ali naquele risco. Você está livrado por Deus, mas num abismo, né? Que era uma coisa que eles viram começar e tiveram que determinar aos poucos. Então, esse trauma por si só já mostra como que a terra teve que recomeçar. Como era o mundo que o Noé teve que lidar. E a gente precisa entender que, se para o Noé e seus dois filhos, aquilo era uma experiência inovadora, que eles fizeram aquilo por fé em Deus, teve um menino lá que cresceu naquela cultura antes do dilúvio,
que estava no meio do dilúvio, dentro da arca, trabalhando com todo mundo, mas que alguma coisa no coração dele não tinha morrido. Ou seja, Deus exterminou os demônios, seus produtos e todas as pessoas que não conseguiriam mais entender a verdade se não fosse por meio de uma tragédia. Mas alguém dentre aqueles que Deus salvou era salvo por determinação divina, mas não tinha um coração salvo. Porque ele gostava daquilo que ele viveu. A gente começou a vida nova, mas cá para nós, né? Ninguém é de ferro. Você pode achar ruim, mas você vai rir sim de uma piada bem horrorosa, da criatividade daquele cara que fala palavrão o dia inteiro, você vai achar graça nisso. Alguns disfarçam isso, como a maioria de nós, mas outros assim, quer de verdade, eu gosto disso. É aí que entra a história, porque o Noé, anos depois, planta uma vinha, vai usufruir do seu produto, bebe todas, e aí vai dormir pelado, como todo bom bêbado faz. Né? Nada de bêbado tem dono, nem o saco do Noé. Então, dormiu nu. E quando o texto fala que o Cã viu a nudez do pai e contou aos seus irmãos, zombando do pai, o que vai acontecer na vida do filho do homem? É que quando a gente vai pegar as verdades da palavra de Deus e vai transformá-las em desculpa para o nosso preconceito. Porque nessa história de Noé tem dois preconceitos implícitos aí que a tradição foi que pegou. Mas não está escrito isso na palavra. O primeiro preconceito é que tem um grupo religioso que entende que quando o texto bíblico fala que Cã viu a nudez do pai, fala que o Cã desejou o pai sexualmente falando. Então, nós temos aí um fato homossexual. Está vendo por que essa raça tem que ter extinta? Ele viu a nudez do pai, ele desejou o pai. Primeiro preconceito é esse, sendo que o texto não está falando disso. Segundo, qualquer pessoa que lê o texto errado, distraído, deve ter visto isso. Em nenhum momento dá a entender que o cão desejou o pai sexualmente falando. O texto é tão simples como se lê. O cão viu a nudez do pai e zombou do pai e foi falar para os seus irmãos. É isso que está dizendo o texto. Né? E o outro elemento usado pela religião é mostrar que os africanos são descendentes de um ancestral que Noé amaldiçoou, o que também não está presente nesse texto bíblico. Quando Noé é despertado do vinho e eles falam para ele o que, é que o filho mais novo fez, ele é tomado por algo maior do que ele e fala, maldito seja Canaã. Ele mesmo sendo tomado, ele não amaldiçoou o Cã, ele amaldiçoou o filho mais novo do Cã, que já existia, né? O Cã já tinha 4 filhos, o Canaã era o último. Então, quando ele fala maldito seja o Canaã, é da forma como está escrito. Mas, na verdade, ele teve uma visão do futuro, porque, no final das contas, Deus é o alfa e o ômega. Quem lê o Gênesis está entendendo o Apocalipse. Né? Quem lê a realidade do que o Noé está tentando mostrar, já está dizendo o seguinte, a história vai ser assim. Eu recriei a Terra para dar uma chance humana para os seres humanos, mas não tem jeito. Se a gente podia culpar Adão e a Eva porque comeram do fruto proibido, agora nós temos o Canaã, que herdou uma questão psicológica e espiritual. O pai dele atravessou o dilúvio com coisas ruins no coração. Porque quando você vai ver a atitude do Cã em relação ao pai, não precisa ser uma atitude homossexual, basta ser uma atitude desrespeitosa. Né? Qual é o grande sintoma da sociedade hoje? Que, aliás, essa reforma da educação esconde. O grande sintoma da realidade hoje foi escrito num texto de Hannah Arendt, chamado A Crise da Educação, que vai falar da crise da autoridade, que é uma sociedade covarde que acha vergonhoso que uma criança seja criança. Não precisamos pensar na atitude do Cã em relação ao pai como uma atitude homossexual, porque o texto não está falando disso. Ela está dizendo que o Cã viu a nudez do seu pai e zombou dele. Que mostra exatamente essa questão. O velho bebeu todo, já está ali. Porque ele viu tudo acontecendo antes do dilúvio, né? Onde adultos e crianças eram misturados, dá para você ver isso em muitas outras culturas dos nossos dias. E aí, os irmãos que tinham aprendido coisas mais interessantes, os dois foram de costas e falaram, a gente não quer ver a nudez do papai, a gente só quer tampar o da vergonha que ele já passou. O texto só aponta para isso, para essa falta de pudor, para essa falta de respeito,
para essa falta de compreensão, porque a gente está na cultura do Jackass, né? Nem sei quais são os programas mais atuais, os últimos que eu vi na MTV, era o Jackass, que é aquele programa assim, onde você se diverte com a desgraça dos outros. E o cara, porque ele vai ganhar dinheiro, ele se quebra todinho, então ele se joga do terceiro andar, e aí eles vão no carrinho, racha o cérebro, e aquilo vai dar audiência. Existem vídeos aí que os meninos ficam olhando o tempo todo. Essa cultura onde você fala assim, que até quando você vai dar uma risada numa vídeo cacetada de alguém que quebrou o braço, aquilo dói em você. Né? A gente ri. É essa cultura do cão, né? Que na nossa linguagem portuguesa, definitivamente seria a cultura do cão. É você rir da desgraça dos outros e achar que isso não tem nada demais. Não foi a minha perna, né? E aí você depois fica assustado porque o menino está enfiando um pau no rabo do cachorro e está rindo daquilo e você queria que ele se comovesse. Não se comove, aí você cria uma cultura como na China, onde o divertido não é comer o cachorro, o divertido é você ficar torturando o cachorro por várias semanas, aí você vai lá com maçarico nos órgãos sexuais dele, aí depois ele sofreu demais, porque eu estou entortando o olho de tanto ardor, aí você deixa ele lá dormindo antes de ter que ter inflamado, ele nem dorme. Aí quando ele está conseguindo fugir, você vai e joga ele num caldeirão quente. Quer dizer, a gente fala assim, nossa, é a cultura chinesa, mas é assim que essas coisas nascem. Porque eu vou falar mal do chinês se a minha cultura é do Jackass. É a cultura do diabo mesmo. Que em nome da imagem você se desgraça todinho, mas está valendo a imagem. E sobretudo a imagem do desrespeito, né? O meu velho está lá, meu velho é um idiota, um otário, porque possivelmente o Noé, que desenvolveu um bom modelo no Sem e no Jafé, o Cam viu aquilo tudo com outros olhos, meu pai é um otário. Não é verdade que teve um dilúvio. Não é que dilúvio que nada, morreu um monte de gente afogada. Não é verdade que o homem é aquele que começa tudo de novo, construindo tudo de novo. Mas meu pai é frouxa, velho otário, plantou uma vinha, está bebendo, acho que tem que descansar. Ele vai descansar, eu vou rir da cara dele. Então, essa cultura da banalização atravessou o dilúvio no coração do Cam e apareceu ali naquele pequeno ato do Noé. O mais importante é que quando o Noé fica sabendo, então, ele é tomado por algo maior do que ele e fala, maldito seja Canaã. Ele nem amaldiçoou o Cam. Ele está assim, pronto, está perdido. Eu tenho um filho que amou tudo aquilo do qual Deus nos livrou. Agora, o mal no coração de quem quer que seja dá filhote. Dá filhote. E o filhotinho dele foi lá no Canaã. Ele teve o Cuxi, o Mizraim, o Put e o Canaã. E aí o texto vai mostrar mais na frente, que é bom que fique bem claro para a gente, que a maldição, né, que vamos chamar de maldição de Noé, não recaiu sobre os africanos, como diz certas tradições religiosas. Ela recaiu sobre os descendentes de Canaã. E o texto fica muito claro que Canaã gerou a Sidom, seu primogênito. Se você for pegar os Sidônios, vamos falar de alguns personagens bíblicos dos Sidônios. Jezabel era uma rainha sidônia, né? Uma princesa sidônia que se casou com Acabe. A partir de Jezabel, e aí não tem nenhum elemento com a questão feminina, tem um elemento com o que Jezabel representou em Israel. Uma ascendência da cultura sidônia no reino de Israel. Jezabel perseguia profetas, tudo que era honesto ela perseguia, era uma mulher que manipulava a autoridade no povo de Deus, e ela era uma sidônia, descendente de Canaã, uma cananeia. Né? Com isso também não preciso pensar que todo mundo que fosse sidônio, cananeu, era um povo mau, não, porque os cananeus foram os responsáveis pelas letras, pela pontuação, pelas leis, né? Em convênio com os babilônios antigos, eles criaram as leis. São responsáveis, por exemplo, pela construção do templo de Salomão. Né? Irã era um sidônio, e o Salomão, no reino dele, mandou muitas madeiras, muitas coisas vindas de Sidom para construir o reino de paz, a ápice da paz em Israel, meio que cumprindo até mesmo essa maldição que o Noé vislumbrou. Né? Olha o que vai acontecer com a descendência do filho caçula do meu filho desrespeitoso. Ele vai servir a descendência de Sem, que para os olhos morais seria, nossa, que Deus vingativo,
Para os olhos espirituais o ser humano é tão humano que o único jeito que Deus tem de salvar certas pessoas é por meio da servidão. Por exemplo, os cananeus, o que eles tinham de inteligência, eles tinham de subserviência a coisas malignas. Tanto é que se em Gênesis você tem os nefilins, você vai encontrar no livro de Números, Deuteronômio e Josué, alguns termos estranhos como refaíns, zazumins, zuzins, emins, eram nomes mostrando assim, cara, tem uns seres aí sinistros, são pessoas estranhíssimas, eles são imensos e são estranhíssimos. A Bíblia cita alguns casos, por exemplo, um descendente do cananeu lá, dos filisteus, né, que era o Golias. Ele tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, mostrando assim, que a anomalia desses caras era visível no corpo. E o Davi, sobretudo, ele teve que dizimar os cananeus que habitavam em Hebron, em Jebus, que se tornou Jerusalém, etc. Então vai mostrando assim que essas coisas geográficas que não aconteceram nenhuma na África, por isso que dá para falar como o Feliciano, que os africanos são amaldiçoados por Noé, é uma mentira, porque toda essa maldição aconteceu na verdade no Oriente Médio. Você pega ali do território de Israel que pertenceu aos cananeus, até povos como babilônicos, etc., foram amaldiçoados. Né? E na verdade esses povos que o Noé acabou vendo uma coisa ruim, eles nem existem mais hoje. Para eu ficar dizendo que o africano, mas na África tem muitas religiões estranhas. Religião estranha eu vou achar no Brasil, que é coisa mais estranha do que a religião pentecostal brasileira. Porque o africano está sendo africano com toda a ignorância e autonomia dele. Agora o pentecostal está pegando a Bíblia, o Evangelho, para jogar uns contra os outros, fazendo aquilo que Deus diz lá no Velho Testamento que ele mais abomina, é aquele que joga contenda entre irmãos. E aí nós, entre irmãos, a partir do movimento pentecostal evangélico, ficamos tentando descobrir qual é a sexualidade de quem, de que raça você veio, né? Se um ator morreu no Rio é porque está fazendo uma novela que representava uma questão cultural, se o Haiti teve um terremoto é porque aquele povo, né, tinha uma cultura estranha. E essa corrupção do Brasil traz o que para nós? Vai trazer terremoto daqui a pouco, né? Porque o tanto que o cara adora a Deus, o tanto que o cara é corrupto, safado e pilantra, pegue-se os exemplos maiores que a gente tem, como o nosso eminente Eduardo Cunha, que é um evangélico apoiado em público por Silas Malafaia, defendido até a última hora pelo Marco Feliciano. Você quer coisa mais cananeia do que isso? Eles invocavam a Deus mesmo. Não eram os cananeus que invocavam na ignorância as divindades deles. Eles invocam a Deus, a Jesus de Nazaré. E ele fala que o Senhor ilumine vocês, Eduardo Cunha falando no julgamento, que Deus ilumine vocês. Deus ilumine vocês, mas o dinheiro está lá, né? Todas as coisas estão lá e a justiça com dificuldade enorme de lidar com essa gente. Vão tentar encobrir ainda. Então, isso aqui seria o verdadeiro espírito cananeu. Aí Jesus está dizendo, essas coisas todas vão nos pegar na vinda do Filho do Homem. O que a gente precisa entender é que esse quadro histórico que está escrito na Bíblia, primeiro, ele não tem a preocupação de se comprovar literalmente. Segundo, ele tem a preocupação de mostrar para a gente as verdades eternas. E a primeira verdade eterna é essa. Deus pode nos livrar de muitas tragédias na vida, mas o nosso coração pode ser tão ruim, esquisito, ranzinza, mal, ingrato, quanto de Cã, que viu as mesmas bênçãos de Noé, de Sem, Jafé e as demais mulheres, né? Mas ele não gostou da bênção. De repente nós temos alguns cãezinhos sentados aqui no nosso meio, que é aquela pessoa que Deus dá tudo para ela, mas ela está sempre fazendo um plano como Cebolinha. É o Cebolinha que faz plano? Não. É o Cebolinha que tem plano, é esse. Um plano mirabolante. Que é assim, Deus me chamou, mas quem sabe se eu jogar na loteria eu não dou um jeito nisso. Né? Deus me chamou. Deus falou que eu ia ser famoso. Eu ia ser, ao mesmo tempo, eu ia pregar no norte, no sul, no leste e no oeste. Deus disse isso para Eliseu. Que ele ia chegar um tempo na vida dele, que ele está pregando ao mesmo tempo no norte, no sul, no leste e no oeste. Aí o pastor falou para a mulher assim, cala a boca que você está assim com o Espírito Santo. Só Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Nós vivemos o suficiente para ver que isso foi verdade, né?
o Feliciano no ano de 2004, 2005, 2006, era visto ao mesmo tempo no norte, no sul, no leste e no oeste. Quem não estava vendo ele ao vivo estava vendo em algum DVD. Eu lembro que na época que as locadoras estavam na moda, eles disputavam comprar DVDs do Feliciano, porque o que Deus falou. Mas, com o coração cananeu, ele falou assim: eu preciso entrar na política para garantir a minha renda. É isso que o texto quer mostrar. Olha que tem gente vocacionada, tem um coração de Satanás. E é claro que Deus vai lidar com cada situação. Bem-aventurado um Canaã que ouviu a maldição do avô e falou assim: opa, nem isso não pega. Mas ele foi vendo isso pegando nas famílias dele, né? Os futuros cananeus. Ainda tem isso, o texto não nos diz tudo. De repente o Canaã ficou com tanto medo que ele ouviu do avô dele e falou assim: opa, isso não cumpre não. Mas como eram verdades espirituais de seres que iriam encontrar lugares de orações, eles encontram o tempo inteiro, e não é só lá fora no bairro que está acontecendo agora não, é sobretudo aqui. Que é quando você consegue ficar sem orar, sendo que você nasceu para fazer isso, que é quando você recebe instruções de Deus e ou não cumpre, ou cumpre com a má vontade que o diabo gosta. Ai, eu mandou cantar, vamos cantar, né? Sei mais o que Deus quer. Já vi gente falando assim com raiva de Deus. Que quando Deus te dá a dica, ele fala assim: olha, você está no mundo, filho, fiz responsável, você é um ser humano. As coisas não vão ser feitas de maneira romântica, não. Mas tem um amorzinho por mim aí nessa parada? Tem alguém que me ama aí? Que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E não é mandamento para ficar caçando mim, não é mandamento que a gente recebeu também. Qual foi o mandamento que Deus entregou a cada um aqui? Se Deus parou de fazer tudo o que Ele fez para vir falar com você e te deu uma recomendação, é para você seguir, senão você é um cão. Mesmo não sendo filho do cão. Né? Essa é a primeira verdade. Que a gente pode estar sendo salvo do inferno, mas ter um coração infernal. Deus te colocou para construir um mundo novo, mas o seu mundo é o do cão. Eu estou fazendo a obra de Deus aqui, né? Mas que eu queria ver, né? Tem umas 4 mulheres. Esse é bom. Esse é o típico crente cananeiro. Eu não vai que Deus mandou aí, mas... É bonito mesmo você ter uma casa própria e poder falar para todo mundo que você tem. E olha só, por que fazer vontade disso? Fica passando vergonha aqui todo mundo, vida chata. Quando é que Deus vai me tirar desse jogo? Vai ter esse trem falando na minha cabeça. Cuidado com o cano da sua alma. Isso foi assim, sobretudo, nos descendentes até mesmo de Sem, né? Porque, olha só, a maldição era no campo. No sentido que, histórica e geograficamente falando, os cananeus não existem mais. Mas veja como que as entidades cananeias povoaram o povo de Israel pela história toda. Peguem a história de Israel, que é exatamente assim, mais esperanças há nos cananeus que o Davi massacrou, não existem mais, do que nos judeus que prevaleceram, povo estranho, porque o Davi é um rei segundo o coração de Deus, rejeitado pelo povo. Depois, esse povo que nunca gostou de Davi, que ele achava ele um homem frouxo, você vê isso na Mical, né? Filha do rei. Assim, esse Davi, esse é homem, gente, olha lá como é que ele está cantando um louvor fresco, um viado. Aí, Deus já, pois é, eu estava lá cantando com as servas e delas continuaria sendo louvado. Agora, você não vai ter filho, Mical. Ficou sem filho. Só assim, para calar a boca de uma cananeia disfarçada de israelita. Né? Aí depois, o povo judeu que não gostava daquela frescura de Davi, depois que ele morre, agora a gente vai cultivar os salmos de Davi, estão na nossa Bíblia. Vai fazer um salmo igual a Davi. Frescura, não fala de vitória. Fica falando que vaca pasta, que o rio brada, montanha, isso era homem mesmo, sei lá, Davi e Jonatas, deixaram um negócio esquisito, Davi era meio frescalhado, né? Aí depois esse povo, Deus quer ensinar alguma coisa, olha, vocês são um povo que tem tanta luz que vocês não conseguem enxergar. Vou colocar vocês 70 anos na Babilônia. É disciplina. Disciplina é liberdade. Pois o povo foi todo para a Babilônia, passou o tempo todo lá odiando tudo aquilo, não aprenderam nada. E aí tem um cara chamado Daniel,
que ele fazia as anotações dele, aí depois que o Daniel morre e que esse povo volta para a terra deles com muita dificuldade, basta vocês lerem os livros de Azeu e Zacarias, para vocês verem que aquele povo não queria voltar para a terra deles, porque já estavam lá felizes com a Babilônia, os descendentes, né? Aí eles voltam. Mas aí, com medo do julgamento do Eterno, eles constroem essa Bíblia que a gente conhece hoje. Constrói, que eu falo assim, que tem a palavra de Deus ali, mas toda atropelada pelos preconceitos históricos e até espirituais dos judeus. Porque eles, por exemplo, colocam o livro de Esther para mostrar que como os judeus eram superiores. Os judeus fizeram o pessoal do Império Medo-Persa se converter ao judaísmo. Você já viu uma semente assim de judaísmo no livro de Esther? Quando você vai lendo apenas do ponto de vista histórico. É um povo que fala, olha só como é que a gente é bom. Né? Você vê ali a mão de Deus, mas a leitura que eles fazem da mão de Deus é uma leitura sempre fundamentalista, né? Que é assim, eu creio piamente que no meio dessa crise, a gente está vivendo uma crise. Deus me protege. Mas Deus me protege por uma necessidade histórica que eu tenho de ser protegido. Nunca é para falar assim, olha como eu fui superior ao meu vizinho. Filho de Belial trabalha até e eu estou aqui à toa porque o Senhor me protegeu. Mentira, dá trabalho ser protegido por Deus. Você tem que ver dia a dia contando com a intervenção dele e dia a dia resistindo a todas as tentações que te vêm. Né? Não é fácil fazer isso. Mas a leitura, por exemplo, que a gente vê no livro de Esther, essa leitura assim, olha como é que nós somos superiores a esses ignorantes medo-persas. Né? Aí você vai idolatrar o profeta Daniel, você idolatra uma rainha Esther, idolatra o José, idolatra todo mundo, porque aí quando você idolatra esses caras, você também se idolatra. Assim, ó, eu sou melhor do que todo mundo da minha geração. Por isso nós temos que ir para a rua, marchar contra essa pouca vergonha que está aí na nossa geração. Eu nunca vi Jesus fazendo isso. Esse é o espírito do cananeu dentro dos religiosos. Foi por isso que quando Jesus esteve aqui, ele nunca ficou falando mal da cultura dos cananeus. Ele ficou falando mal da cultura dos judeus. Olha como é que vocês são estranhos. Vocês se orgulham porque vocês não são assassinos como os imperadores romanos. Vocês matam. Quando vocês falam assim, romanos não são humanos, vocês são assassinos. Vocês se orgulham porque vocês não idolatram os ídolos romanos? Vocês são um bando de idólatra. Ai de vós, porque vocês edificam o túmulo dos profetas. Ficam edificando o busto do profeta para falar assim, olha o que aconteceu com eles. Se vocês tivessem algo, vocês fariam com eles o que os pais de vocês fizeram. Isso é o espírito cananeu dentro da religião. É você usar toda a sua inteligência, toda a sua ardilosidade para esconder a sua insatisfação. Assim, ó, eu sou salvo, mas eu não gosto dessa vida não. Por isso eu quero que todo mundo se estrepe. Eu sou salvo, mas eu não posso fazer tudo o que eu quero. Por isso, eu fico 10 anos no mundo, dou para todo mundo, depois eu volto e crio o culto das princesas, para vigiar a de todo mundo. Na verdade, por trás do nosso moralismo evangélico, tem muita raiva de Deus, muita revolta, né? Muita falta de amor, muita falta de compaixão. Porque quando você entende assim, cara, eu entendo que Deus me vocacionou, mas eu sou humano. E cada dia que passa eu não pequei porque o Senhor não deixou. E o Senhor não deixou para me dar força, capacidade e entendimento para acolher. Mas a gente não acolhe. A gente gosta de julgar. A gente quer aparecer. Estou exagerando não, Jesus disse, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Fé ele não vai achar mais. Monte Sinai para os crentes orar. Marcha para Jesus. Um monte de coisa que crente gosta de fazer que ele vai achar aos tantos. E esse é o espírito dos cananeus. Os cananeus, historicamente falando, foram os povos que acabaram dando cara ao conluio dos seres humanos com os espíritos malignos. Mas isso não quer dizer que eles eram pessoas más, não. Tanto é que toda a inteligência deles foi usada lá, repetindo, na construção do templo de Salomão. Mostrando assim que Deus não tem problema nenhum com o cananeu. Né? Olha só, os caras inteligentes, a arquitetura veio deles, a construção veio deles. Eram pessoas
que tinham muito a nos ensinar. Eu me impor como o soberano, aí está mostrando que cananeu de verdade sou eu. E foi essa maldição que Noé viu brotar no neto dele. Porque é assim, às vezes eu nunca vou externar uma insatisfação minha, mas ela vai aparecer no neto meu. E a gente precisa quebrar isso das nossas vidas, né? Vai aparecer no neto meu, isso é uma coisa realmente, porque o que a gente é por dentro vaza, né? A gente fala isso no dia a dia, na insatisfação, na revolta, nas brincadeiras. Então, o espírito de Canaã é isso, que a gente fica escandalizado porque o filho riu do saco do pai, mas a gente está rindo da mancha do candidato, da falta de estratégia de Jesus, da pobreza de pensamento desse cara que está falando. Esse cara não tem perspectiva, não. O cara é ridículo. Deve é isso, né? Até na sua família. Há pessoas que pensam assim, não, passo longe, porque ali não tem futuro, não. Igual eu estava falando com vocês, um Noé sendo fiel a Deus pode ter provocado a coisa mais ruim no coração do filho dele. E papai, que essas doideiras de construir arca. Mas você não está vendo que o mundo é um mundo novo? Foi novo, mas estou pensando que eu perdi. Né? Aí, de repente, o seu temor a Deus é visto como frouxidão pelos seus filhos, ou o seu rigor a Deus é visto como doença pelos seus queridos, o seu convite ao se levar a Deus a sério é visto até como falsidade, porque sinceridade é quando você fala o palavrão que você quer. Mas você dizer, gente, agora vamos conversar sério? A gente serve um Deus, foi Deus que nos trouxe para cá, foi Deus que nos ouviu aqui. Ih, pai, não me obrigar a fazer nada não? Quer dizer, é esse conjunto de coisas que é a falta de respeito do Cã em relação à nudez do pai. Porque não é nem em relação à nudez, é o estágio indefeso, né? O cara está alcoolizado, inconsciente, dormindo. E é interessante também isso, que nos filhos de Canaã, para terminar, é você confundir o fato com a imagem, né? Ou a verdade com o fato. Tem um provérbio que todo mundo gosta dele, que diz, mas contra a falsa não há argumentos, o homem estava bêbado. É um fato. Mas essa é a verdade da vida de Noé. Foi isso que Noé ficou fazendo a vida inteira. Noé era pinguço porque ele esteve bêbado. Né? Noé era um sem vergonha porque ele deixou o saco aparecer por um tempo. Noé não pode se alegrar um dia na vida dele e fazer uma besteira, não? Tem que vir um filho que tinha um coração ruim para desqualificar o pai inteiro por um momento? Mas estava ali. Eu filmei. Você pode falar o que você quiser, meu filho. Estava ali, ó. Estava ali na letra da lei. Só que Deus não pensa assim. Porque se Ele pensasse assim, todos nós estávamos errados. Porque nós temos, não é um fato, muitos fatos que nos comprometem. Né? Mas para Deus o que vale é a verdade. E a verdade é. Está andando comigo, não é? Está andando comigo ainda que você suje o seu pé no caminho? Agora o Cã pode até falar a verdade. E ele falou a verdade. Não, gente, foi mal. Mas é que é engraçado, não é mesmo? Aquela mancha, aquele saco, aquelas bolas velhas. Não, desculpa, tem que ir. Mas essa verdade que ele está falando só a ponta de um iceberg de uma verdade maior do ser pervertido que ele é. E às vezes não tem coragem de mostrar. Contra essas coisas escondidas do coração humano, Deus se levanta. Agora, por que a descendência teve que pagar? Porque é uma mistura do fato da pessoa ser descendente com o fato das pessoas gostarem daquilo. Porque olha que interessante. Se você pegar, por exemplo, no próprio Antigo Testamento, você tem uma cananeia que não entrou nisso. A prostituta Raabe. Tinha um fato, ela era prostituta. Mas a verdade é que ela era Raabe. Ela falou assim, tem um povo aí que serve a Deus invisível. Eu vou trair a cidade inteira por esse Deus. Ela se converteu. Não sei se você sabe, os conhecedores da Bíblia, que a Raabe acabou sendo ancestral do rei Davi. Né?
ancestral de Ruth, que foi a avó do rei Davi. Que a Ruth também era outra cananeia. Então, é uma maldição, mas em meio à maldição vale aquele mandamento que Deus falou lá em Israel. Eu sou o Deus que visito a iniquidade dos pais, dos filhos da terceira à quarta geração. Daqueles que me abominam. Não é vingança não, porque a pessoa abomina, ela não quer. Se o cão que foi livrado da desgraça não queria, imagina aquele que não conhece Israel, não quer. Não vem, não traz Deus para mim não. Outro dia um aluno falou para mim no meio da aula, professor, de verdade, se Deus aparecer para mim ao vivo, manda ele tomar. Falou, e levantou e saiu da sala. Aí os meninos disseram, professor, falei, gente, das duas uma, se ela não quiser, Deus não vai brigar com ela. Agora, se ela é uma filha de Deus mesmo, isso aí, a hora que Deus aparecer, ela vai se estremecer todinho. Agora, eu não vou ficar defendendo Deus, não precisa da minha defesa. Ela levantou-se com a convicção, pensou, Deus pode até existir, tem mais, se ele existe e aparecer para mim, eu mando ele tomar e sai. Aí a gente fica assim, quer transformar isso num evento. Assim, calma, isso é uma criatura, não sabe nem o que está falando. É igual quando eu era pequeno, ele falou, eu vou chamar meu pai, porque meu pai é fortão. Nem sabe o que ele estava falando. Falando para aquele Gabriel lá da vida. Não sabe o que está falando. Com toda a convicção, mas não sabe o que está falando. Né? Aí tem essas pessoas que não querem porque não querem. Mas aí o mandamento também diz, por outro lado, eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Uma Raabe, uma Ruth, cada um de nós aqui. Que admitir o amor de Deus no meio de uma existência que não te dá essa possibilidade, por sua causa, Deus protege até um tanto de cananeu que você nem imagina. E aqui tu fala de cananeu no sentido de realidades espirituais. Né? Aí ele não visita, não, ele protege com a mão dele. O que tem de gente que é segurado, né? Deus fala isso muito bem, por amor a Davi, meu servo. De verdade, vocês não estão com nada, mas por amor a Davi, por amor a Moisés, meu servo, por causa do meu filho que orou por vocês lá no Getsemane, né? E Deus está falando lá, por causa da Priscila, por amor à aliança que eu fiz com a Shirley. Não presta não, mas vai ser salvo por amor à aliança que eu fiz. E Deus está fazendo assim. Como é que eu não vou abraçar essa misericórdia? Para eu não abraçar essa misericórdia, só mesmo sendo um cã, e às vezes a misericórdia de Deus é exercida assim. É tragédia em cima. Mas isso é um problema entre Deus e essas pessoas, e não entre nós e essas pessoas. Que a verdade bíblica está apontando para a eternidade. Olha, maldito seja Canaã. Tem um problema aí entre Deus e vocês. Agora, eu, como ser humano, vou fazer igual o Salomão. Canaã é maldito, mas Canaã tem a tecnologia, vai ser meu parceiro do reino. Né? O cananeu não está prestando para nada. Imagina se meu filho tem um espírito cananeu. Vou amá-lo, porque isso é um problema dele com Deus, não é comigo. Então, eu não tenho nem que impor